Vou falar com o Flavinho agora, daqui a pouquinho a gente traz as informações do Santos Futebol Clube, né? Flavinho, eu queria primeiro perguntar para você como é que está sendo a experiência, né, de trabalhar novamente no Santos, no Sub-15. Eu acho que todo mundo tem alguma curiosidade para perguntar do Sub-15, mas a minha curiosidade agora é como é que trabalha sem jogador, né? Como é que é esse trabalho? Na verdade, o Leonardo, está sendo muito bom para mim, particularmente, né? Por quê? Porque eu cheguei no final do ano passado, em outubro, e o Sub-15 ele não estava treinando no campo, só com treinamentos online. As únicas categorias que treinavam eram o Sub-17, Sub-20 e o Sub-23, que já é ligado ao profissional. O Sub-15 não treinava porque não tinha Campeonato Brasileiro. O ano passado não teve Campeonato Paulista por causa da pandemia. Então, eu acabei passando a fazer um estágio remunerado, é o que eu falo. Olha que beleza. Eu estou trabalhando, mas, na verdade, acompanhando os treinamentos, tanto do Sub-17 como do Sub-20. E esse ano a mesma coisa. Esse ano eu consegui pegar uma pré-temporada, né, dos clubes, porque o Sub-17 e o Sub-20 voltaram, porque eles vão ter o Campeonato Brasileiro. Agora pararam essa última semana aí por causa do lockdown. Mas para mim está sendo uma experiência legal, porque eu estou podendo acompanhar os treinamentos do Helder Campos, que é o técnico do Sub-17, o Arão, que é o técnico do Sub-20. Acompanho também o trabalho do Edinho, que é o treinador do Sub-23, e às vezes ainda vejo os treinamentos do Ariel Roland, porque a gente tem lá a sala dos treinadores ali no CT, então está dando para acompanhar. Então está sendo muito bom na questão de aprendizado, né? De você se atualizar. Estou fazendo o curso da CBF também, a licença B, e enquanto isso, o meu time, o Sub-15, a gente só tem contato com a molecada no treinamento virtual mesmo, Leonardo. E esse treinamento virtual é treino físico só ou tem treino técnico também? Não, a gente trabalha com bola, utiliza a bola também. A gente tem trabalho que é físico, né? O Patrick, é o professor que trabalha comigo, preparador físico, o Patrick Moreira. Ele faz os trabalhos físicos, mais a parte física, mas também utiliza a bola. Temos o Fabrício Monte, que é do futsal do Santos também há muito tempo, trabalha até lá no futsal do Santa Cecília. Também dá muitos trabalhos técnicos, é o meu auxiliar. Além disso, eu gosto de colocar muitas palestras, o Leonardo. Na semana passada nós tivemos uma palestra com as duas nutricionistas do Santos, a Stephanie e a Vitória. O ano passado tivemos várias palestras com ex-atletas, com atletas do profissional, passando experiência de vida para esses jogadores, né? Para esses meninos que sonham um dia serem profissionais do Santos. Paulinho, por ordem de idade, é você agora. Bom, então eu teria que ser o primeiro. Tu que perguntou primeiro, já passou na minha frente. Então, veja bem, antigamente, Flavinho, não obstante o fato de você não ter saído da várzea, você já foi direto para o profissional de categoria de base do Santos, mas você vai entender o que eu vou falar. Antigamente tinha o seu Olavo, o seu Ernesto, aí um cara lá de Mongaguá ligava para o seu Ernesto, olha, tem um moleque aqui que é bom. Eles iam lá ver, eles eram os verdadeiros olheiros. E recentemente, na homenagem ao Armando Gomes, do Parceiros da Bola, linda homenagem que vai continuar, todo ano vai ter o Troféu Manduca, eu vi lá o Balu, bati um papo com o Balu, e também o Célio. O Célio, para quem não lembra, foi o autor do gol de 78 na primeira partida contra o São Paulo, jogava de centroavante e depois jogou no Palmeiras como médio volante. E o Célio, uma vez, até para corroborar em cima da pergunta que eu vou te fazer, lá no campo da Ferroviária em São Vicente, ele viu o Neymar, garotinho, bateu um papo com ele e falou assim, garoto, tu quer pegar habilidade e saber chutar com os dois pés, um de cada vez, tu pega a bola e bate na parede, ela volta, bate, com o pé esquerdo, com o pé direito, você pega a habilidade. Isso para o Neymar. Ele, obviamente, era amigo do Neymar pai, jogavam lá na equipe do Flor de Maio. Então, a minha pergunta hoje, essa filosofia está voltando, porque eu vejo o Balu lá no Troféu Manduca, observando a molecada, ele me falou que já 2 jogadores do Parceiros da Bola foram para as categorias de base do Santos Futebol Clube. Na tua categoria também tem gente para olhar, ou você mesmo está priorizando isso? Porque dificilmente, né, os empresários trazem jogadores, mas eu acho que a essência ainda é aqui na Baixada e, sobretudo, nos campos de várzea e ainda mais no futebol de salão. Eu queria saber o teu conceito a respeito disso.
O Santos ele trabalha hoje, Paulinho, com o processo de captação, que ele abrange também esse lado que você citou. Quem coordena a captação é o Everson, tá? Nós temos a estrutura do departamento amador com o Jorge Andrade, que é do profissional e do amador. O Felipe Gil foi contratado agora para ser o coordenador, e o Everson é aquele que comanda as captações. E as captações, elas têm um processo de atletas que vêm primeiro através de vídeo, para ter uma primeira análise. Aí tem algumas avaliações, nós tivemos, há 2 semanas antes da parada do lockdown, avaliações com atletas do Sub-17 e também do Sub-20, entendeu? E tem os ex-atletas que participam dessas observações em loco, né, ao vivo. Temos o Balu, temos o Essim, que foi centroavante, jogou pouco tempo no profissional do Santos, mas jogou muito tempo na base e jogou em vários times do futebol brasileiro. O Balu todo mundo conhece, jogou no Cruzeiro, jogou no Curitiba e em outros clubes. Tem o Liló também. O Liló é um cara que foi profissional de futebol, ele é de São Paulo, foi até treinador do Sub-15 o ano retrasado, se não me engano, foi até vice-campeão com o Sub-15. Então, o Santos tem esse tipo de observação, mas ele trabalha também... né, Flávio? O Célio hoje não, o Célio hoje não está no Santos Futebol Clube, não. Não sei se ele está trabalhando como parceria do Santos, entendeu? Mas quem hoje trabalha na captação como observadores é o Balu, o Essinho e o Liló. E você tem a outra captação que eu citei, ou seja, você trabalha com um conjunto para poder trazer novos atletas para o Santos em todas as categorias. É que, como atualmente apenas o Sub-17 e o Sub-20 estão treinando, estão dando preferência para essas idades. Mas eu acho que o ao vivo e a cores dos ex-jogadores observando, eu acho que é o correto. Sim, mas né? tem, mas é o que eu falei, Paulinho, tem o Balu, o Essinho, o Liló, eles viajam, inclusive até viajam para acompanhar em outras cidades, entendeu? Às vezes vai no interior de São Paulo, às vezes vão para lugares mais longe. E com a pandemia, as viagens elas estão mais restritas, mas eles acompanham, como você disse, eles acompanharam campeonatos que tiveram aqui na Baixada Santista no ano passado e até no começo desse ano. Eu estou ressaltando isso porque houve uma época, tu é dessa época também, que o Santos só contratava pelos gols do Fantástico. O que trouxeram de porcaria para o Santos não foi no gibi, lembra? Caio Rossillo. Vídeo engana pra caramba. Vídeo o cara vira craque, aí tu vai ver pessoalmente, Deus que me livre, viu? É uma Caio distância Rossillo, enorme, faça a sua pergunta, Caio Rossillo. Primeiro, uma boa noite ao Flavinho, né? Seja bem-vindo de volta à sua casa, né? Onde tantos anos foi feliz aqui no Esporte por Esporte. Flavinho, queria que você explicasse para a gente, né? Você falou que acompanha os treinos, né, do Ariel Roland, e a gente, mesmo sabendo, claro, que o teu Sub-15, né, a tua equipe não está trabalhando no campo, gostaria de saber como é que vem sendo a dinâmica, né? Esse relacionamento com a comissão do Ariel Roland. Tem uma coisa também, né, que a gente sempre ouve, né, muito pautado naquela história do Barcelona, La Masia, aquela coisa toda, que a história é a seguinte: o time profissional joga de um jeito, a base tem que jogar do mesmo jeito, na mesma formação, atacar da mesma forma, defender da mesma forma. Queria saber como é que isso funciona. Em algum momento isso já foi imposto para você ou para os outros técnicos da base? Olha, tem que jogar como o Cuca jogava ou como o Roland joga atualmente. Queria que você explicasse para a gente como é que é essa dinâmica em relação ao time profissional com as categorias de base. Beleza, Caio. E parabéns aí pelo trabalho, tenho acompanhado aí às vezes, né, porque eu tenho dormido mais cedo, mas vocês estão indo muito bem aí, parabéns, viu? Então, na verdade, cara, a gente tem a liberdade de acompanhar os treinos. Eles deram essa liberdade para nós, treinadores, estarem acompanhando os treinos das outras categorias, e isso é ótimo, cara. Eu aproveito. Eu vou te falar, Caio, que eu tô com o meu caderninho cheio de anotações. Leonardo sabe que eu gosto de anotar. Então, tem muita anotação de todas as categorias, eu anoto bastante. E, para mim, foi ótimo acompanhar alguns treinos do Ariel Roland, porque a gente vê novidades. E te falo o seguinte, Leonardo, que gosta muito de parte tática, de parte de posicionamento, o Ariel me surpreendeu, porque muito se trabalha hoje com trabalhos de posse de bola, de jogadas mais curtas, né? E o Ariel Roland, ele é um cara que ele trabalha muitas situações que particularmente eu adoro, que é o futebol mais ofensivo,
de não apenas ficar com aquele passe mais localizado, mais curto, mas passes de infiltração, passe nas costas do zagueiro, nas costas dos laterais. Ele me surpreendeu com esse trabalho. E ele gosta de fazer... O futebol hoje está muito mudado em relação à época que eu trabalhava, né? Ele tem os treinamentos muito diferenciados, específicos. Os trabalhos são divididos por parte. Antigamente, você ia dar um treino, você definia, hoje é treino coletivo, hoje é treino de finalização. Era um treino só, durava 1h30 e pronto. Aquecimento, treinava e pronto. Hoje os treinos são mais longos, demoram 2h30, porque existe a primeira parte, depois tem a terceira parte, a segunda parte, daí vem a terceira parte. Então, durante essas partes que são divididas nos treinamentos, a gente vê o Ariel Roland muito preocupado exatamente com detalhes de saída de bola só com o zagueiro, marcação, pressão nos zagueiros. Depois ele trabalha do lado esquerdo e do lado direito com triangulações lateral, meia ponta. Mas as triangulações, o que me agradou foi exatamente isso. Ele trabalha não apenas o passe curto de segurar a bola, não, de passar e infiltrar e jogar essa bola nas costas para ter o cruzamento, para ter a finalização. Aí ele faz trabalho por dentro. Então você vai essa variação que eu acho muito legal e eu tenho gostado bastante dos treinamentos do Ariel Roland, viu, Caio? Desculpa se eu esqueci outra coisa, você pode perguntar aí que eu acabei alongando a resposta. É sobre a categoria de base, Flavinho. Da categoria de base, né? Se tem uniformidade, se existe uma imposição. Então, exatamente. Não tivemos, até porque o Felipe Gil, que é o novo coordenador, é um cara que vem com um currículo muito bom, trabalhou no Internacional de Porto Alegre, trabalhou no Figueirense, trabalhou no Paraná Clube, ele está chegando agora. O ano passado teve esse problema da pandemia, então não tivemos muito que ter essas reuniões e sempre, por enquanto, foi dada liberdade às comissões técnicas de trabalharem da sua forma. Não tem essa unificação que você falou, que, entre aspas, existe no Barcelona, tá? Se você perguntar a minha opinião, vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que isso não funciona para o futebol brasileiro. Porque o Barcelona, o cara prepara o jogador na base para jogar no profissional do Barcelona e ficar lá durante 10, 15 anos no Barcelona. Aqui no futebol brasileiro, na base, eu acho que quanto mais variação o atleta tiver, melhor para a formação dele. Porque você vê, o profissional do Santos, ele contrata o Jair Ventura, que o Leonardo Fontes adorava, retranqueiro, ataque com... Estou brincando. Um ataque com o Gabigol, o Bruno Henrique e o que tá lá e o Rodrigo. E ele ficava lá atrás defendendo. Daqui a pouco você tem o São Paulo que ataca muito. Aí você tem o Cuca que faz marcação individual. Então eu acho que no futebol brasileiro, cara, isso não tem necessidade. Você tem que preparar o atleta para ele saber jogar com 3 zagueiros, no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-1-4-1. Eu acho que é mais por esse lado. Mas, voltando a te responder, no Santos a gente não tem essa obrigação, não. Há liberdade para os treinadores treinarem o time do jeito que eles gostam. Felipe Mendonça. Fala, Flavinho, boa noite. Flavinho, queria pegar um pouco da sua experiência como jogador, que foi formado na categoria de base também do Santos, e como treinador agora. O quanto que essa pandemia afeta as categorias de base do clube, serve para o Santos, serve para os outros times também, né? Você falou que o Sub-15 no ano passado já não teve competição, não estão conseguindo treinar no campo novamente esse ano. 13 e 11, mesma situação. As categorias menores de futsal também não estão podendo treinar presencialmente. E a gente está vendo países, principalmente da Europa, que com o combate à pandemia já está mais avançado, estão disputando até competição de seleção de base. A gente nem a seleção principal está jogando ainda. Qual o tamanho do prejuízo para essas gerações que não estão podendo ter contato no campo, não estão podendo trabalhar no campo? E como vocês, profissionais que trabalham na base, estão trabalhando para minimizar isso? Qual é o segredo para minimizar isso? Felipe, obrigado pela pergunta, muito boa, porque ela é terrível, viu, cara? É terrível para os atletas, principalmente. Eu te falo o seguinte, qual é a grande diferença quando chega um menino para ser avaliado num grupo do Sub-15, do Sub-13, do Sub-11? Qual é a grande diferença? É esse menino, que ele tem qualidade, que ele é fera lá na várzea, como diz o Paulinho, ou na escolinha de futsal, o futebol do time e tal. Ele é muito bom. Mas quando ele chega para treinar no Santos, ele já pega meninos que treinam há 3, 4 anos. Então, fisicamente, esse menino,
ele não consegue acompanhar. Então, existe essa defasagem. Daí vai entrar exatamente o que o Paulinho de Brito falou. O treinador, os observadores, eles vão ter que ter o feeling de falar, pô, esse moleque ele não está no nível físico, mas ele tem qualidade, vamos segurar um pouco. Mas isso é difícil. Muitas vezes não acontece. Vou dizer que na maioria das vezes não acontece. Por quê? Porque os clubes já têm os atletas fortes fisicamente, os atletas que já trabalham há 2, 3 anos, dependendo de atleta sub-17, já está 6 anos no clube. Então, o menino que chega, ele chega em desvantagem. E aí a gente parte para a questão da pandemia. Imagina esses meninos aí que você citou, sub-11, sub-13, sub-15, que estão sem treinar há 1 ano, pelo menos. Já estão parados há 1 ano. Eles vão perdendo trabalho de força muscular, de resistência, trabalho de velocidade, eles perdem tudo isso. Então, lá na frente, isso faz falta. Corre o risco de um menino sub-15, que é da minha categoria, ele passar para o sub-17 sem jogar a categoria sub-15, sem jogar 2 anos. Então, isso atrapalha, é muito ruim. Mas tem um risco global disso daí, Flavinho? Global que eu digo, por exemplo, nós estamos falando aí do sub-15, os caras 2 anos sem jogar, por exemplo. Daqui a 5 anos, né, quando a gente tiver com a seleção brasileira precisando de jogadores de 20 anos, você acha que pode ter um déficit de qualidade em relação a jogadores de outros lugares, como a Europa, por exemplo, que já voltaram aos treinamentos faz tempo? Então, Leonardo, não que seja tão absurdo, né? Mas esses meninos eles vão ter um prejuízo. Essa geração que está aí sem treinar há 1 ano, ela já perde na questão de questão física, principalmente, né? Questão da técnica, habilidade, você consegue manter. Mas a questão de você ganho de massa muscular, de resistência, de força, você perde isso. Lógico que lá na frente vai acabar se igualando, né? Podemos dizer isso. Porém, esperamos que isso se resolva rapidamente, né? Quanto mais tempo ficar parado, porque os treinamentos online, eles não são igual ao treinamento de campo. Não é o desenvolvimento. Nós precisamos desenvolver os atletas. Nós precisamos dar treinamento para desenvolver o atleta, não só na parte tática para ganhar jogos, mas desenvolver a questão técnica, a questão de fundamentos, a questão de você dar entendimento para ele e a questão de desenvolver fisicamente. Mas, o Flavinho... Espera aí, Paulinho, rapidinho. Deixa eu passar aqui no nosso WhatsApp. Ó. O Ney do Gonzaga está por aqui, mandou um abraço para todo mundo. O Dilson, da Lemoa, ele quer parabenizar o Flavinho, ele gosta do Flavinho, e ele pergunta do Matheus Lima. Você conhece o Matheus Lima, Flavinho? Conheço, esse aí. Esse é fera, hein? Ele perguntou do fera. Matheus Lima, ele é sub-15. Esse menino nasceu em 2006 e hoje ele está treinando com o sub-17 com o Helder. E, assim, pode até ser titular do sub-17. Não vou falar que ele é titular porque o Helder ainda não começou o campeonato, não definiu o time, mas ele tem muito potencial, tanto é que ele tem 15 anos, ele está jogando no sub-17. Então você vê que ele tem muita qualidade. É um jogador canhoto, é um meia esquerda, de muita visão de jogo. Ele não é grande, fisicamente ele não é aqueles jogadores altos, mas compensa a estatura dele com muita qualidade de passe, de enfiar as bolas, de lançar. Ele tem uma ótima dinâmica, sabe fazer gols. É um jogador que é muito bem cuidado no Santos Futebol Clube na base. Você perguntou aí no começo do programa, esse aí você pode guardar, que é um jogador que dá muita esperança a quem trabalha na base do Santos, o Matheus Lima. Digamos que ele é um relâmpago da Vila, né? Um relâmpago ainda. Não chega a ser um raio, mas tem tudo para, de repente, chegar lá, né? Aí depende do... E o menino, Leonardo, é cabeça muito boa, viu? Trabalha bastante. Isso é importante. Sossegado, ele é um menino aí que tem... A gente espera muito desse rapaz. O Sidney, lá do Canal 7, ele quer saber, Flavinho, se os bolivianos são bons mesmo. Vocês conhecem os bolivianos que estão no Santos? Tem alguns bolivianos trabalhando, mas eles não estão podendo jogar, né? Por causa da questão do transfer ban ainda. Tem um centroavante de boa qualidade, tem um zagueiro que está no sub-20, que tem uma boa qualidade, tem alguns que estão trabalhando lá na base do Santos, sim. Quem queria falar agora? Não, só sou eu. Em relação aos bolivianos, ele perguntou, eu sei por quê. Hoje o futebol no mundo está equivalente. O Brasil já foi o melhor.
De 82 para cá, a gente se nivelou. Então, a gente sempre subentende que nós somos os melhores. Não é bem assim, não. Dentro das 4 linhas, as coisas ficaram iguais, lamentavelmente. Agora, você falou da parte física, que é muito importante, mas o talento não suplanta a falta de preparo físico. Eu discordo disso, viu, Flavinho? Eu acho que o talento, por exemplo, esse jogador que veio da Várzea e está no Santos, é o Lucas Braga, não é isso? Não é o Lucas Braga, ou o Leonardo? Ele mesmo. Então, ele veio da Várzea e está jogando e está se destacando no Santos Futebol Clube. Ele não teve preparo de nada. Eu acho que o talento tem que se sobrepor, suplanta qualquer parte física. Se você tem um garoto bom e tem um garoto lá de 3 anos, da mesma idade, na mesma posição, se ele for mais talentoso, for mais técnico, ele vai colocar o cara que está 3 anos lá no bolso. Eu penso dessa maneira, Flavinho. Então, Paulinho, mas aí você está citando exatamente a parte física, porque um dos pontos fortes do Lucas Braga é a parte física dele. Ele, apesar de não ter essa base que você citou, ele, naturalmente, isso aí é do próprio atleta, isso é da pessoa, entendeu? Isso aí o cara já nasceu assim. O Pelé foi o melhor em todos os tempos. Por quê? Porque além dele ter técnica, ter habilidade, ter inteligência, ele fisicamente ele era melhor que os outros. Ele tinha mais velocidade, ele tinha mais impulsão. Então, isso é uma coisa natural do atleta. É a mesma coisa do Bruno Henrique, que joga no Flamengo, que passou pelo Santos. Ele também não jogou base. Ele começou depois, mais velho. Mas você vê o Bruno Henrique, ele é alto, ele é veloz, ele é forte. Então, fisicamente, você está citando um jogador, Lucas Braga, que ele é muito forte fisicamente. O Lucas Braga ele tem velocidade, ele tem resistência. A resistência dele é muito grande. Você vê no jogo, ele vai, volta, ajuda. Os treinadores gostam do Lucas Braga por esse motivo, porque ele ajuda muito a parte da coletiva do time, entendeu? Mas então, o que é mais importante? Flavinho, o que é mais importante? A parte física ou a parte técnica? Você acaba compensando, Paulinho. Uma equipe de futebol, você tem que ter equilíbrio. Aqui no programa, o Leonardo, os caras aí sempre discutiam muito comigo a questão do Alisson, que ele não era um jogador que tinha técnica. Realmente, ele não é um jogador tão habilidoso, mas ele compensa com o poder de marcação que todo treinador que passou pelo Santos, você vê, colocava ele como titular. Então, o treinador ele tem que ter essa visão. Às vezes, você vai ter um jogador mais técnico, mas você tem que ter um que tenha força física para marcar por aquele jogador mais técnico. Você tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Não dá para você montar um time... Já dizia Armando Gomes, não dá para montar um time só com a orquestra, só com um cara que toca violino. Tem que ter aquele que toca bumbo. Eu concordo com isso. Eu sempre defendi o Alisson. Sempre tem que ter um burucutu ali para marcar. Felipe Mendonça... O grande problema hoje, Leonardo, o grande problema é o fato de não ter o 8 e o 10. Quer dizer, a criatividade foi embora porque priorizam a parte física. Na zaga tem que ser grandão, goleiro tem que ser grandão. Esse que é o grande problema do futebol hoje. Por isso que eu acho que o talento tem que suplantar. A parte física vem depois, ao longo das categorias de base. Isso você vai preparando o jogador na parte física e tática. O Flavinho não mudou nada, né? Ô Felipe Mendonça, manda bala aí na tua pergunta agora, vai. Não, só para falar também do Matheus Lima, que perguntaram aí. É só procurar na internet alguns gols dele que já viralizaram nas categorias de base, que o torcedor do Santos já vai querer botar o moleque no profissional já, porque é impressionante o que ele fez de gol, os gols muito bonitos que ele fez na base. Legal. Então fica a dica pro pessoal aí buscar também os gols aí do Matheus Lima. E sobre os bolivianos, né? Óbvio que eu perguntei pro Flavinho, porque o Flavinho, como irmão do presidente Evo Morales, lá da Bolívia, ele tinha que falar dos bolivianos. Aí tu gosta, né, Paulinho? Daí tu gosta, né, Paulinho? Essa foi boa. Ô, Caio, quer fazer uma pergunta aí, Caio? É até complicado depois de uma dessas. Perder até o equilíbrio, é brincadeira.
Acontece. Viu, Caio? Fica tranquilo que isso aí eu já tô acostumado com essas palhaçadas desses caras aí. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Tudo traíra, né? Mas vamos adiante, Léo. Você falou do Matheus Lima, né? Um jogador de 14 anos que, como você disse, já está trabalhando com o Helder, que é o sub-17. Outros jogadores, talvez, que tenham idade para o teu sub-15 também já devem subir. Hoje nós temos o Ângelo, um jogador de 16 anos na equipe profissional, o Kaique, de 17. Enfim, jogadores que, entre aspas, né, muita gente que vê de fora diz que etapas foram queimadas. Como você, como um profissional que acompanha, que está ali dentro, como é que você vê essa subida, né, essa ascensão desses atletas? Você, obviamente, concorda com isso, né, que esses atletas faz parte do processo do clube subir esses atletas, e tem clube no mundo, né, que faz o jogador cumprir o seu ritual normal na base e aí sim ter a sua oportunidade do profissional. Como é que você vê tudo isso? Olha, Caio, é uma situação que é muito de opinião, né? Particularmente, eu acho que se tem potencial, tem que subir. Eu sei que tem muita gente que é contra, que diz que tem que se trabalhar na idade, tem que se trabalhar para se desenvolver o atleta, sim. Porém, se o jogador vai para o profissional, eu subi para o profissional com 17 para 18 anos também, tive a oportunidade, entendeu? Então, depende muito de cada jogador. E no começo do programa, até acho que foi o Paulinho que se citou aí, a questão dos atletas de poderem trabalhar, se desenvolver para chegar lá no profissional pronto. É outra coisa que eu discordo totalmente, principalmente quando a gente vê, às vezes, treinador do profissional, e nós já vimos isso no Santos, que eu acompanho o Santos há muito tempo, vou citar aqui até o Muricy Ramalho, outro treinador, o jogador vem com problemas da base. Não existe jogador que vai chegar no profissional pronto. O jogador vai se desenvolver no profissional. Eu falo para você hoje que eu jogando hoje no veterano, eu jogo melhor do que era profissional. E hoje eu jogo mais tranquilo, não tenho responsabilidade, entendeu? O cara vai se desenvolvendo na vida dele. É que nem no jornalismo. A gente vai falando aqui na televisão, ficando mais solto. Pergunta para o Leonardo aí como é que era o início da Rádio Atlântica. Que ele tinha um cara lá, o nosso cara que ficava na mesa, falava assim para ele. Carlinhos de Jesus. O Leonardo ia apresentar o programa, Caio, daí o Carlinhos de Jesus, que era o operador, falava assim, é você hoje? Tem certeza? O Leonardo já tremia, ele falava, não, sou eu. Falou, tem certeza? Então, na verdade, em qualquer profissão, você vai se desenvolvendo. Então, essa questão do cara subir antes, como o Ângelo, como o Kaique, eles subiram e estão lá porque eles estão desempenhando, entendeu? E eles vão ter o processo de desenvolvimento no profissional, vão trabalhar no profissional, vão acabar desenvolvendo. O jogador que tem qualidade acaba indo, não tem jeito. Você vê o Neymar aí, ele subiu cedo, o Robinho também, o Diego, eles subiram cedo porque tinham potencial. Eu entendo por aí. Ô Flavinho, tem uma pergunta aqui do Edivaldo, de São Miguel Paulista. Ele pergunta se ainda existe peneira e se existe, como é que funciona? Como eu expliquei antes, Leonardo, não está tendo aquela peneira aberta. Eu não sei se o clube, sinceramente... Mas depois normalmente vai ter, né? Assim, ou não? Eu não sei se vão trabalhar com a peneira para todos, assim, aberta, entendeu? Mas teve aí, esse ano já teve avaliação do Sub-17 e do Sub-20, atletas que vieram, como eu citei, indicados, foram analisados os vídeos, teve outros que vieram indicados por pessoas que são mais de confiança do pessoal da captação, entendeu? E aí eles foram avaliados, tanto é que alguns desses que foram avaliados ainda já estão treinando com o grupo. Eles primeiro tiveram esse processo de treinar uma semana, foram avaliados, aí os treinadores, o Helder, o próprio Arão, juntamente com a comissão que avalia, separaram alguns e estão treinando com o grupo para ver se vai ficar ou não, entendeu? Entendi. Tem muita gente te mandando abraço aqui, Flavinho. O Márcio Batista de Jundiaí fala que você foi o primeiro que ele viu colocando a bola na marca do pênalti lá do lateral. Inclusive, você que ensinou o Roberto Carlos, né, Flavinho? Um abraço para o Marcos, um abraço para todo esse pessoal aí que está mandando perguntas aí. Fico feliz, o pessoal está participando. Eu estou vendo aqui pelo YouTube, aqui tem bastante gente mandando pergunta mesmo. Na verdade, Leonardo, isso aí, eu joguei no União São João de Araras
em 1989. Eu subi para o Santos com 17 para 18 anos, uma Copa União de 1987. No ano seguinte, em 88, eu não me firmei. E aí foi até culpa minha. O atleta novo, ele acaba achando que já é e não ficou legal. Daí eu fui emprestado para São Bernardo, fiz um grande campeonato. Daí em 89 eu fui emprestado para Catanduvense e pro União São João. Quando eu estava no União São João, o Roberto Carlos, ele era do juvenil do União São João. Então o Roberto Carlos, ele já contou isso em entrevistas, já tem até matéria sobre isso. Ele dizia que ficava vendo eu no profissional, eu tinha 19 para 20 anos, e realmente o meu lateral ia lá dentro da área, e o Roberto Carlos observando. Depois o Roberto Carlos, quando começou a trabalhar isso, né, quando ele foi para o Palmeiras, ele também batia o lateral lá dentro da área. Foi uma característica minha, jogar o lateral lá dentro da área. Inclusive, acho que o Cuca copiou isso aí, viu? Porque o Cuca jogou comigo. Com certeza. Não é Cuca Ball nada, é Flavinho Ball. O time dele bate na área e falou, vamos jogar nada, vamos fazer gol. O Flavinho, o que você acha de goleiros como Everson, que jogou no Santos? O Santos tem treinado jogadores também no Sub-15, 17 e 20 para participarem da saída de jogo, para serem mais atuantes com os pés, ou não? Não tem essa preocupação? Você não vê essa preocupação? Existe, Leonardo. Essa preocupação já vem há muitos anos, né? Em todo trabalho, em qualquer categoria, os treinadores de goleiros trabalham isso à parte, e os próprios treinadores também incluem os goleiros nos treinamentos com os atletas para desenvolver essa questão do passe, entendeu? Só que aí vai muito do goleiro, né? Porque, na verdade, o goleiro está ali para defender primeiro. Não são todos que têm tanta habilidade. Mas hoje, como se exerce essa questão, eles acabam desenvolvendo.